Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Na lista de mais vendidos do Publish News, tem um gênero que reina, a autoajuda. E no ano passado não foi exceção. Mais Perto que o Diabo, por exemplo, livro mais vendido por 2 anos consecutivos, está nessa categoria. Para saber mais sobre esse gênero literário e seu sucesso, conversamos com Nana Vaz de Castro, diretora de aquisições da Sextante. A busca pelo próximo best-seller, como funcionam as compras de direitos das obras, e, é claro, do eventual preconceito pelo gênero, foram alguns dos assuntos abordados na conversa. Mas também falamos sobre ficção e sobre a Arqueiro, também parte da Sextante, e que a Nana também cuida das aquisições. E nosso bate-papo também chegou nos audiolivros, a grande paixão da nossa entrevistada, que falou sobre o mercado atual, das possibilidades do formato e também sobre o que ela imagina para o futuro do áudio. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Este é o episódio número 198 do podcast do Publish News, do dia 10 de janeiro de 2022, gravado no dia 9 de dezembro de 2021. Eu sou Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Maju Alves, Thalita Facchini e Leonardo Neto. A edição é de Gil Luiz Mendes. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos para vocês. E vamos ouvir a nossa conversa com a Nana? Nana, antes de qualquer coisa, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje. Acho super importante a sua presença e muito obrigado. O Publish News tem a lista dos mais vendidos, que é bastante referência aí entre os colegas do mercado, né? E a gente percebe que esses livros de desenvolvimento pessoal é uma constante na lista são os livros de maiores vendagens no Brasil hoje, se a gente pegar a partir da lista, né? Eu queria que você me dissesse um pouquinho, e a Sextante tem um papel de protagonista nesse processo, né? Eu queria que você nos contasse um pouquinho de dentro da estrutura da Sextante, onde é que estão localizados esses livros, como é que é o processo aí dentro da Sextante para... você é diretora de aquisições, né? Como é que vocês selecionam esses livros? Como é que a equipe atua na escolha desses títulos que vão chegar mais tarde nas listas mais vendidas? Tá. Bom, a Sextante, ela foi criada, né, com o próprio nome, símbolo, né, a Sextante, como uma forma de fazer com que os livros ajudem o leitor a navegar por mares turbulentos e encontrar a direção, né, para suas vidas. Então, eu acho que isso tem muito a ver com esse tipo de livro, de desenvolvimento pessoal e autoajuda. E, claro, que para fazer o registro, nós não temos nenhum problema com esse termo, autoajuda, não entendemos como uma coisa pejorativa, ao contrário, entendemos que é um gênero que traz uma contribuição enorme para o público leitor. E como todo gênero literário, existem os bons e os ruins. Então, é claro que existem maus livros de autoajuda, como existem maus livros de fantasia, de economia, de medicina. E existem os bons também. Então, dentro da Sextante, a gente trabalha muito com esse valor da contribuição do livro, né? Qual é a contribuição que esse livro tem a dar? Esse é o nosso principal norte e é o principal fator determinante na nossa avaliação. Então, a Sextante já tem 20 anos publicando muitos livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal, negócios, espiritualidade, bem-estar, né? Saúde e bem-estar, tudo dentro dessa gama
grande dos livros que contribuem para o bem-estar do leitor. E como é que a gente busca, né, esses livros hoje? Eu acho que existem assim alguns temas perenes que, por exemplo, relacionamentos, ou independência financeira, ou espiritualidade. Existem alguns temas perenes que vão recebendo tratamentos contemporâneos que vão mudando ao longo do tempo. Então, eu acho que o nosso desafio é identificar qual é o olhar hoje, atual, para esse tema relacionamentos, para esse tema finanças pessoais, para esse tema espiritualidade, porque isso vai mudando muito ao longo do tempo, né? O espírito do tempo vai mudando, os livros vão acompanhando. Então, eu acho que isso é muito o que norteia, para responder a sua pergunta, né, a nossa busca por títulos dentro desse segmento, né? Encontrar os livros que tragam uma contribuição para o leitor de hoje e que dialoguem com o espírito do nosso tempo. E você consegue identificar e trazer para a gente algumas dessas tendências contemporâneas aí dentro desses temas que são perenes? Olha, uma coisa que a gente tem observado, que eu acho bastante interessante, é uma certa sofisticação do público leitor em relação às credenciais dos autores. Então, hoje a gente vê muito mais dentro desse campo o sucesso de livros que são baseados em evidência, baseados em pesquisas científicas, em que o leitor, o autor tem um lugar de autoridade maior do que simplesmente dando opinião ou contando a história pessoal dele. Então, isso acho que foi uma mudança muito significativa dos últimos anos para cá. Então, a gente tem cada vez mais autores que são especialistas, que são cientistas, que são realmente pesquisadores de suas áreas, e aí a mágica é quando eles conseguem comunicar isso de uma forma ampla para o público, para o grande público, né? Aí fica mais a questão da comunicação, como que esse saber todo vai ser distribuído para o público amplo. E você falou aí na sua primeira parte da sua fala, né, que dentro dessa estante vocês não têm problema com o nome de autoajuda, com esse título, né, com esse gênero. Você sente que ainda há um preconceito, apesar de ser um tema que vende tanto, né, um gênero que vende tanto, há um preconceito por parte dos seus pares, dos seus colegas em relação a isso? Acho que sim, né? Assim, eu vou usar aqui a nossa conversa como exemplo, né? Vocês me perguntaram, você se importa que a gente use o tema autoajuda? Então, se não houvesse uma concepção geral de que há algum demérito nesse gênero, que ele é um gênero menor de alguma forma, essa pergunta nem seria feita. Então, eu acho que, assim, existe um estigma, né, por assim dizer, em relação ao livro de autoajuda, como se fosse uma coisa meio popularesca e ruim por si só. Mas eu aprendi, eu já tive também essa percepção. Eu não cresci como sendo uma leitora de autoajuda. Na verdade, eu só fui ter contato com essa área quando eu comecei a trabalhar nessa estante, 12 anos atrás. Então, e foi então que eu aprendi muito sobre esse gênero, desconstruí minhas próprias preconcepções a respeito e entendi, passei a conhecer a riqueza desses livros e a riqueza que esse material pode vir a ter. E, enfim, como eu falei, claro que existem os livros ruins de autoajuda, existem os livros picaretas, mas eu não acho que isso seja uma prerrogativa única do gênero autoajuda. Eu só queria comentar que a gente está falando de autoajuda hoje e a gente meio que fez essa pergunta de existe esse preconceito na nomenclatura desse gênero, que é uns 3, 4 episódios que a gente está gravando, né? Foi isso com o Young Adult, foi semana passada com os livros geeks de quadrinho. Tem esse negócio de preconceito até entre, sei lá, às vezes no mercado editorial ou até o leitor vê isso, que talvez não devesse nem existir, né, esse tipo de coisa. E esse não é um preconceito do Publish News, né? O Publish News ele não tem nenhuma acepção de gêneros. Aqui a gente não trata livros diferentemente por um gênero ou por outro, né?
Muito pelo contrário, Eu acho tratamos que livros bons e ruins, inclusive. exatamente. Pessoas diferentes precisam de livros diferentes e apreciam livros diferentes, né? Então, enfim, se você não gosta desse tipo de livro, que você pode chamar de desenvolvimento pessoal, você pode chamar do que você quiser, ok, entendeu? Existe muito livro no mundo, né? Você pode encontrar o seu. E você, só entrando um pouco mais na sua função dentro da Sextante, que é como você trabalha com aquisições, né? Mas é um mercado muito competitivo, né? Que geralmente... Muito. como que... Conta um pouco desse seu dia a dia. Por exemplo, acho que Frankfurt é uma época do ano muito agitada, tudo. Tem os leilões, etc. É um pouco isso... Conta um pouco desse dia a dia. E também, assim, como que você consegue distinguir nesse curto tempo também o que é bom e ruim, né? O que é um pouco a gente estava falando anteriormente. Bom, eu trabalho como diretora de aquisições tanto da Sextante quanto da Arqueiro, então a minha gama de interesses e de projetos que eu olho é muito ampla, né? Ela não fica só na autoajuda, também tem os livros de negócios, por exemplo, também tem os livros que a gente chama de miscelânea, como os livros de colorir, os diários, os livros de preencher, que é uma área também forte na Sextante. Né? Existem os livros mais que a gente chama mais de não ficção, que são mais os livros de história ou de ciência ou de alguma coisa que também tem lugar nessa estante, e tem todo o lado do Arqueiro, que é a ficção, né? Então, o meu dia a dia consiste bastante em avaliar uma quantidade muito grande de projetos, trabalhar com um filtro de projetos que são enviados por agentes literários e editores de todo o mundo, né? A Sextante é uma empresa muito bem estabelecida, com uma ótima reputação de seriedade, de ser boa pagadora. Isso de alguma forma, né? Isso corre o mercado internacional, então todo mundo quer vender os livros para a gente, né? Então, é um desafio fazer essa peneira, essa filtragem, a gente tem que estar muito convicto do que a gente está procurando, né? Tem aquela frase boa, quem não sabe o que procura, quando encontra, não reconhece. Então, a gente tem que saber exatamente quais são, né, os nossos critérios e quais são os nossos valores, né, junto ao livro. Então, muitas vezes, por exemplo, chega um livro com um hype enorme, pode ser nacional, pode ser internacional, vários leilões, ou então um autor nacional, uma plataforma gigantesca, que você vai ler o material e fala, mas não entendi, o que é isso? Por quê? Qual é a contribuição? Sabe? Então, a gente faz muito esse esforço de não se deixar levar por essas ondas assim de entusiasmo que muitas vezes não se provam, né, na realidade, e buscando sempre esses critérios, né? A nossa vocação é o grande público, então a gente evita livros que a gente considere muito nicho. Às vezes são livros excelentes, são livros ótimos, mas a gente considera que o público é menor e existem várias outras editoras também operando, né, nos mesmos gêneros. Então, a gente tem a clareza que a gente não precisa publicar tudo, a gente publica relativamente um número menor de títulos do que a maioria dos nossos competidores, né? São em torno de 120, 130 livros por ano, somando, né? Sextante e Arqueiro. A gente trabalha muito com reedições dos nossos próprios livros, né? E dá uma nova vida também a livros que merecem uma segunda chance. Mas, enfim, então, essa coisa do grande público, da contribuição e de estar coerente com os tempos de hoje são critérios que ajudam muito a filtrar essa busca, né? Nana, quando o Fábio estava formulando a pergunta dele, né, ele citou dessa alta concorrência que tem nesse segmento do mercado editorial. Eu queria que você nos fizesse assim, um certo panorama de como é que você vê essa fatia do mercado, né? Como é que você vê a Sextante dentro desse mercado, mas que uma análise também dos concorrentes, né? Enfim, como é que é a atuação desses outros players também no mercado? O mercado, eu acho que ele está bastante aquecido, né, nesse momento. Com isso, você acaba, com os projetos estrangeiros, você acaba tendo que, se você quiser, né, ser um pouco mais presente, comprar muitos projetos ainda em
estágio de proposta, né? As proposals, que são quando você não tem ainda o livro escrito, você só tem um esqueleto, assim, né? Um projeto do que vai ser. Esses certamente são projetos que envolvem um risco maior, porque, né, às vezes não vem aquilo que você espera. Mas a gente está vendo, sim, uma concorrência crescendo, novas editoras surgindo, editoras tradicionais atuando nesse segmento, né? Então, a gente tem que ter uma agilidade muito grande e uma capacidade de decisão rápida para poder continuar presente, para não perder os projetos que a gente tem, né? Então, a gente faz a avaliação bastante rápida, eu e meus chefes, né, Tomás e Marcos, e a minha equipe também, a gente está em contato muito constante e a gente trabalha com os scouts também, a gente tem scouts nos Estados Unidos e na Inglaterra que nos ajudam muito a fazer a filtragem e a identificar antes os projetos realmente quentes. E isso também, para a gente conseguir sobreviver nesse mercado feroz e voraz, a gente também se preocupa muito com o relacionamento com os nossos parceiros, né? Com os agentes literários e com os editores, né? Com os departamentos de direitos estrangeiros das grandes editoras que nos vendem os projetos. Então, a gente está sempre cuidando desse relacionamento para que eles sempre se lembrem de nós na hora que os projetos realmente relevantes chegam, né? Então, acho que é isso. Mas tem sido bem agitado. Cada dia eu recebo e-mail que tem um leilão rolando, que a gente vai querer participar. Então, o mercado está todo faminto para esse tipo de... Aliás, para todo tipo de livro, né? Em ficção também. Está tendo muita coisa, muito lançamento. Eu acho que os 2 últimos anos foram muito bons para o mercado editorial mundial e isso está dando um novo apetite, um novo gás para todas as empresas. Ana, como você está falando também, você tem muito contato com as empresas de fora, agentes, etc., né? Como que você acha que o mercado brasileiro tem visto, né? Porque também, assim, a gente tem um problema que é a questão do câmbio, né? A gente que tem se desvalorizado muito e tira um pouco da nossa competitividade, né? Mas como que você acha que o Brasil é visto como um mercado para os livros? Bom, certamente não é o que era há uns 8, 10 anos atrás, né? Em que os valores eram realmente muito fora da realidade, em que o Brasil nadava de braçada nos adiantamentos altos e nas grandes ofertas. Essa, de fato, não é mais a situação. O câmbio tem um impacto muito grande na questão dos adiantamentos, mas aí, de certa forma, estamos todos no mesmo barco, todos os brasileiros tendo que manter um nível um pouco mais realista, né, dos valores de adiantamentos. É uma negociação eterna, né, com os parceiros, e aí é onde entra, né, esse bom relacionamento que eu estava falando antes. Mas, em geral, o que eu vejo conversando com os editores e agentes estrangeiros, eles têm uma visão do Brasil, do mercado brasileiro, como um mercado muito pujante e competitivo, mas que também eles também têm muitas dificuldades com uma falta de profissionalismo também de algumas das editoras brasileiras, que não respondem, que não reportam, que não pagam, né? Então, isso acaba criando também às vezes até cria oportunidades, sabe? De autores que foram bem-sucedidos em uma editora e que essa editora não está, enfim, dando o feedback necessário e acaba sendo uma oportunidade para você, né, pegar outros projetos que talvez fossem para essas editoras. Então, a gente ouve isso, ouve né, uma certa queixa assim, de gente que não dá retorno, que some, desaparece, mas, em geral, sim, é um mercado importante no cenário mundial, é um mercado para onde os outros editores olham, querem muito saber o que está acontecendo aqui, o que está vendendo aqui, né? Os meus colegas, assim, editores e diretores de aquisições das editoras de outros países, né, que são os meus equivalentes em outros países, sempre tem muita curiosidade de saber o que está funcionando aqui. A gente troca muita dica, né? Isso vai bem aqui, você já viu esse, você já viu isso, assim. Tem uma
uma pequena comunidade internacional que não compete entre si, né? Então a gente se ajuda com essas dicas e o Brasil definitivamente é um player importante aí nesse jogo. Nana, essa próxima pergunta, ela talvez seja um pouco mais relacionada ao comercial, mas se você puder responder, seria muito interessante. Você disse que é uma característica da Sextante fazer reedição. E é muito comum ter mais de uma edição do mesmo título nas livrarias, né? Com edição econômica, especial, alguma edição exclusiva para um varejista específico. Vale a pena um mesmo título ter vários ISBNs? Essa é uma ótima pergunta, né? Essa é uma coisa que a gente sempre discute. Assim, o mercado comporta mais de uma edição, né? Mais de uma ISBN para o mesmo título? Eu acho que, em geral, não. Para o dia a dia, você não tem, obviamente não tem aqui como você tem no mercado europeu e americano, que o livro sai, capa dura, depois vai para uma brochura e depois vai para o mass market. Com certeza, esse caminho, a gente não tem capacidade para tantas edições, então isso não existe. Agora, eu acho que o que a gente faz são projetos muito específicos. Então, às vezes, a reedição é um livro que continua vendendo, mas que tem uma cara muito antiga, vamos substituir uma edição por outra. Então, às vezes, a nova edição é uma substituição, então você não parte do princípio que eles vão conviver. Outra coisa também bastante específica é você pegar um livro muito bem sucedido e fazer uma edição de luxo, ou uma edição especial, uma edição para colecionador. A gente está fazendo isso com a série Bridgerton, da Julia Quinn. A gente fez, né, aquelas edições pequenas, de capa dura, com adoração em volta, com fitilho. Uma edição é um mimo aquilo. E nesse caso, sim, elas podem conviver. Mas eu acho que, em geral, é difícil isso. São projetos muito pontuais. O que a gente vê convivendo mais, claro, são as edições em e-book. Essas, sim, a gente faz para todos os nossos livros, com raras exceções. E eu torço para cada vez mais, porque eu sou uma entusiasta, os audiolivros também, né? Então, eu acho que o caminho é muito mais a convivência entre formatos diferentes, nesse sentido, né? Físico, eletrônico ou áudio, do que as várias edições impressas de um mesmo livro. E só complementando a pergunta da Maju, né? E a gente está gravando aqui no dia 9 de dezembro, né? Uma quinta-feira. E na lista que a gente divulgou na sexta-feira da semana passada, a gente registrou aqui que em negócios tinha duas edições diferentes de Os Segredos da Mente Milionária, né? Que é justamente isso, né? São duas versões, na verdade, que coexistem dentro das livrarias, né? Esse é um caso bem específico, porque O Segredo da Mente Milionária é um dos maiores best-sellers da Sextante. Agora, é um livro que foi lançado em 2005 ou 2006. Então, também existiu essa necessidade de dar um tratamento um pouco mais caprichado, né, para esse livro. Então, o livro, a edição de 2006, ela fica com uma cara já um pouco datada. Então, você faz para um livro tão bem sucedido como esse, faz sentido, você lança, né, uma edição mais bacana, até mais presenteável. Tem isso também, né? O livro, como vocês sabem, o livro é um presente por excelência. As pessoas gostam de dar livros de presente, não é à toa que o Natal é tão importante para a indústria do livro. Então, às vezes, você facilita isso também, né? Ele fica com uma cara mais presenteável, mais bacana para você comprar e dar para alguém. E, Nana, você falou aí, citou muito rapidamente os audiolivros, né? A Sextante é uma das sócias da Outbooks. E como é que você viu o desenvolvimento desse setor, desse segmento do setor editorial nos últimos anos, desde o lançamento da Outbooks? Sim. Bom, eu sou uma grande entusiasta, sou uma ouvinte de audiolivros há muitos anos e eu, além do meu cargo de diretora de aquisições, eu também coordeno toda a produção dos audiolivros, porque quando isso começou a surgir lá na Sextante, né, essa ideia, eu falei, eu
eu quero fazer isso, eu quero ir para o estúdio, eu quero escolher os narradores, eu quero adaptar, eu quero fazer isso, eu gosto disso, eu conheço isso, eu posso fazer isso. Então, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo também, coordenando todos os audiolivros, e é uma área que a gente acredita. Vocês que acompanham muito também o mercado internacional, a gente sabe que tem, sei lá, tem uns 6, 7 anos que não se fala em outra coisa. Só se fala do crescimento de 2 dígitos a cada ano do mercado de audiolivros, do mercado multimilionário que se tornou o mercado de audiolivros no mundo. No Brasil ainda não aconteceu, então a gente continua investindo, a gente continua produzindo, a gente está lançando em média 7 ou 8 audiolivros por mês da Sextante da Arqueira. É muita coisa, é um investimento enorme que está sendo feito, e embora o mercado ainda não tenha, ainda seja muito pequeno, né, a gente ainda acredita que ele vai dar esse salto, como deu em outros países. Mas para que isso aconteça, você precisa ter um catálogo importante, relevante, né? Eu acho que nenhum formato pode decolar se você não tiver um catálogo para todos os tipos de leitores, né? Então, eu acho que tem essa dificuldade também, né? Como o investimento para você produzir um audiolivro é muito alto e o retorno, por enquanto, é muito baixo, para muitas editoras, essa conta não fecha, elas não fazem. Então, você acaba ficando com uma defasagem grande do mercado dos livros impressos para os audiolivros, né? Então, a gente está fazendo a nossa parte, o que a gente acha que é possível, que é fazer... Eu sempre tenho uma preocupação enorme com a qualidade dos audiolivros, não tanto... Quer dizer, tem a quantidade e tem a qualidade, mas a qualidade, para mim, é fundamental. Eu sou muito chata na escolha dos narradores, porque eu quero que o narrador seja um narrador perfeito para aquele livro, porque eu sempre penso, alguém vai ouvir pela primeira vez um audiolivro e vai ser esse. E se a pessoa não tiver uma experiência boa com o primeiro audiolivro que ela escutar, ela vai achar que ela não gosta do formato, e não que ela não gostou daquele livro. Então, é mais um ouvinte que se perdeu. Então, eu tenho um pouco essa obsessão de ser sempre uma produção muito boa, uma leitura muito confortável, que nunca pareça que o texto está sendo lido, né? Eu sempre falo, tem que parecer que é o autor que está contando para você o livro, que está falando sobre o que ele escreveu, e não um narrador lendo um livro, né? Então, enfim, essa é uma das minhas paixões. Se vocês deixarem, eu vou ficar falando sobre audiolivro aqui um tempão. Mas eu queria que você falasse mais um pouquinho, Nana, porque a gente te convidou para falar sobre autodesenvolvimento, né? Autoajuda e desenvolvimento pessoal, e esse gênero parece que se molda muito bem a esse formato, do formato áudio, né? Você concorda com essa minha análise? Olha, assim, o que eu ouço no exterior não é bem isso. Lá o pessoal fala que, de longe, o que mais vende é ficção. São livros de mistérios, são séries, todo mundo fala série, vende mais em audiolivro, e romance, vende muito bem em audiolivro. Aqui, na minha experiência, o que a gente vê com as nossas vendas dos nossos audiolivros é totalmente o contrário. Aí, de fato, negócios e autoajuda são os best-sellers e ficção fica bem para trás. Então, concordo que sim, no Brasil, o gênero autoajuda é o que brilha nos audiolivros, né? Então, os nossos audiolivros mais vendidos vão ser Segredos da Mente Milionária, Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, Comece pelo Porquê, que é um livro também de negócios, Simon Sinek, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie. Esses são os nossos títulos mais vendidos. Então, os mais vendidos de audiolivro acompanham muito os audiolivros, acompanham os mais vendidos físicos também, né? Então, a gente tem não tem um livro assim que não vai tão bem físico, mas explodiu em audiolivro. Não, é sempre realmente acompanhando. E fazendo um comparativo também com lá fora e aqui, a gente também estava conversando que a autoajuda que tem uma representatividade dentro da lista enorme, né? Geralmente, assim, são muitos. Você consegue comparar, por exemplo, com o mercado europeu ou americano também, essa representatividade da autoajuda? Ou aqui o brasileiro gosta mesmo de tentar procurar algo melhor?
É curioso, isso eu nunca parei para pensar, para fazer exatamente essa análise. Eu fico com a impressão, eu vejo, quando eu olho assim, as listas de mais vendidos lá fora, eu vejo umas situações realmente que não se reproduzem aqui no Brasil. Na área de não ficção, por exemplo, eu vejo lá uma explosão tão grande de livros de culinária, por exemplo, que eu acho impressionante, que eu não vejo aqui na mesma proporção. Tudo bem que assim são celebridades, são chefes que têm programas de TV ou que são YouTubers, ou enfim, o que seja, mas lá isso tem, lá fora, na Inglaterra, nos Estados Unidos, eu vejo isso com uma proporção enorme. Livros de política também, principalmente nos Estados Unidos, uma coisa que eu não vejo aqui, se reproduzir aqui. Agora, o que eu vejo em autoajuda são livros lá fora muito focados em personalidades que têm uma plataforma grande, que são estrelas em redes sociais e que falam dessa área de estilo de vida ou de espiritualidade, né? Então, você tem autores que a gente publica, por exemplo, Jay Shetty, Pense como um Monge, né? Ele tem uma carreira razoável aqui no Brasil, mas lá fora é uma explosão, porque ele lá tem uma plataforma nas mídias sociais enormes. Ou a Nicole Lepera, que é outra autora que a gente lançou, o livro Como Curar Sua Vida. Mesma coisa, ela tem milhões de seguidores, isso se reflete claramente na venda dos livros lá fora. Então, quando você não tem isso aqui no Brasil, o livro ele tem que se sustentar por si só, né? E aí, claro, você pode pensar, bom, então a ideia então por que não se publica livros dos brasileiros que fazem isso, que tem uma grande plataforma aqui? Claro, faz isso também, né? A gente faz e outras editoras fazem muitos também de explorar os grandes produtores de conteúdo com plataformas muito relevantes, né? A questão, como sempre, o desafio é ver quem tem um conteúdo, de fato, para além de uma grande plataforma. Ok, essa pessoa comunica com milhões de seguidores e tal, mas tem substância o que ela está realmente falando? É possível transformar isso num livro que vai vender no longo prazo? Que é o grande desafio. Você pode fazer um lançamento bombado e vai vender 3.000 exemplares numa semana, vai para o topo da lista, mas e dali a um mês? Né? Esse livro realmente ele tem musculatura para ficar vendendo durante anos, né? Alguns dos nossos livros que estão na lista do Publish News, eles estão aí há anos, né? O Segredo da Mente Milionária, Coragem de Ser Imperfeito, Essencialismo, todos são livros que, assim, que os contratos já terminaram e a gente já renovou e depois já renovou de novo, sabe? Então, isso é o que a gente busca, entende? É o livro que tem essa contribuição longeva, que ele vai se perpetuar no tempo, né? Agora, acho que a gente está falando de autoajuda, mas acho que também gostaria só de falar um pouquinho do Arqueiro, já que você cuida também. Me conta um pouco da linha editorial, assim, que você também buscar sempre você alcançar um grande público, mas com que viés, né? Como que você pode fazer um paralelo, inclusive, com o Assistante nesse sentido? Então, a Arqueiro, ela completou 10 anos, né, esse ano, e ela nasceu com essa missão também de conquistar o grande público, né? Ela publica ficção de entretenimento, ficção comercial, uma ficção que também pode ser, não digo que é sempre, mas também pode ser alvo de bastante preconceito, né? Pelos leitores, editores e críticos de ficção literária, né? Então, a gente busca sempre esses livros de ficção, essas histórias empolgantes que vão desenvolver, né, o prazer da leitura. Eu acho que isso é tão importante, é uma coisa que às vezes a gente esquece, da importância disso para você formar leitores e para você criar. Quando a gente fala formar leitores, às vezes parece que a gente está sempre falando de crianças e adolescentes, mas não. Adultos e pessoas que estão afastadas da leitura precisam enxergar o livro como uma possibilidade de entretenimento,
tanto quanto a TV, ou o cinema, ou o celular. Então, uma história bem contada que te prenda, um livro vira-página, que você fica querendo saber mas como assim? Ou um livro que te emocione, entendeu? Que te gere essa empatia. É tão interessante. Eu estava lendo outro dia sobre as pesquisas que falam como ler livros de ficção aumentam a sua capacidade de sentir empatia, essa habilidade tão procurada, né? Hoje em dia, tão em voga. Mas, enfim, então nós buscamos muito isso, esses livros que façam essa conexão direta com o leitor. E muitas vezes nós vamos atrás de gêneros que são menosprezados, né? Pela crítica, né? Como os romances de época que a gente publica, né? A gente teve um sucesso enorme nos últimos 7 anos com essa construção muito baseada numa consistência, numa crença realmente de que esses livros tenham uma importância e a gente está sendo, né, muito recompensado, com um carinho enorme do público, com várias pessoas que nos escrevem para falar, puxa, durante a pandemia, esses romances me salvaram, porque era uma maneira de eu fugir, entendeu? De ir para um outro mundo e esquecer um pouco de tantas coisas tão sérias e tão ruins que estavam acontecendo em volta de mim. Então, quando a gente recebe esse tipo de feedback, quer dizer que aquela leitura que pode ser considerada, depende do leitor, pode ser considerada frívola, superficial, boba, mas ela toca um número muito grande de pessoas. E eu acho que você fechar os olhos para isso, fingir que essas pessoas não estão aí e que elas não são leitoras e que elas não são consumidoras, sabe? Eu acho que é claro que tem público para os prêmios Nobel e para a ficção literária experimental, é lógico, é maravilhoso. Agora, não é só isso que existe, né? E eu também não gosto muito desse discurso que eu já ouvi muitas vezes, que a pessoa começa a ler um livro aqui, assim, esse tipo de livro de leitura mais simples, essa linguagem mais simples, para ela chegar um dia na alta literatura. Eu não entendo muito, eu discordo desse, sabe, esse objetivo. O objetivo, então, é o que? Ler James Joyce, sabe? Não acho que seja necessariamente por aí. Eu acho que, então, eu também aprendi a gostar, respeitar a ficção comercial, a ficção de entretenimento, como um tipo de literatura que tem uma imensa contribuição para uma quantidade enorme de pessoas que não estava sendo tão visada pela indústria editorial. Então, quando a gente recebe esse retorno, quando a gente faz os encontros com os leitores, quando a gente vai na Bienal e recebe todo o carinho dos leitores, já enfim, é muito gratificante, né? Já valeu bastante a pena. Não, e também tem que lembrar que eu acho que todo mundo não é só um tipo de leitura, né? Você pode ler também comercialmente, ou ler James Joyce, ou tanto faz, né? Acho que ver também cada leitor como só um gosto, eu acho que é meio complicado, né? Todo mundo tem múltiplos gostos, né? Mas acho que... Tem múltiplos interesses, exatamente, né? E curiosidades, assim. Eu acho que eu gosto muito de fazer esse matchmaking, assim, entre uma pessoa e um livro. Quando uma pessoa me diz, eu não gosto muito de ler, eu não tenho muita paciência para ler um livro, eu falo, não é possível, vamos encontrar, tem que ter. Olha quantos livros já foram escritos, não é possível que não exista um livro que você vai pegar e vai devorar e vai falar, caramba, isso é muito bom, eu quero voltar para casa para ler mais um pouquinho, sabe? Então, eu sou uma evangelista também disso, sabe? Eu tenho um fervor missionário em relação à leitura por prazer, sabe? Porque eu acho que a leitura por prazer é que abre as portas para todos os outros tipos de leitura. A leitura por necessidade, a leitura profissional, a leitura que seja. Você tem que começar a ler por prazer e depois você vai ler por outros motivos. É isso aí. Nana, muito obrigado aqui pela sua participação. A gente vai continuar aqui ainda para as nossas indicações, mas agradecemos muito pelas suas palavras aqui, tá bom? Então tá bom. Obrigada, gente. Foi um prazer. E no primeiro momento, MVB Brasil aqui com o Ricardo Costa. Ainda dá tempo de falar Feliz Ano Novo? Oi, Fábio.
dá tempo de falar Feliz Ano Novo. Eu espero que dê para quem está nos ouvindo também. Feliz Ano Novo para todos aí. Esperamos que a gente possa ter um 2022 legal, feliz para as pessoas, com sucesso, claro, com realizações, né? Mas feliz. Acho que a gente está precisando de alegria. Isso mesmo, bem importante. Um pouco de paz e tranquilidade aqui, né? A todos que nos ouvem aí. Isso aí, isso aí. E pelo visto temos novidades pela frente, tem coisa boa também, né? Que a MVB traz pra gente. Temos coisas boas, Fábio, temos coisas boas. A gente está começando o ano aí com alguns planejamentos legais. A plataforma MetaBooks, né, que hoje em dia é o principal produto, é o que o pessoal conhece bem. Aliás, é o produto que está implementado de vez no mercado brasileiro, né? Uhum. Vai de vento em popa. Passamos de 205 mil títulos no total na plataforma, entre ativos e inativos. Já estamos com com mais de 850 editores e editoras e selos representados dentro da plataforma. Isso representa cerca de 85% da lista Nielsen, dos 100 títulos mais vendidos, dos 100 produtos mais vendidos. Editoras, das editoras top na lista da Nielsen. 100 produtos é muito pouco, né, Fábio? Para 200 e tantos mil títulos, não. Das 100 editoras no topo, a gente tem aí 85% do que é vendido no mercado, mais vendido no mercado, está já cadastrado, está sendo feito, a gente faz a manutenção dentro da plataforma. Nós estamos incrementando, aumentamos o nosso time no final do ano passado. Em novembro, nós chegaram mais 2 colaboradores, e então nós estamos ampliando o trabalho de apoio aos editores que utilizam a MetaBooks, o trabalho de treinamento, instrução sobre melhores práticas, sobre os principais campos, como fazer colocar as informações da melhor maneira possível para chegar da melhor maneira possível para os canais de venda. E nós estamos com uma pessoa agora está se dedicando mais diretamente também ao atendimento às livrarias, para que elas possam tirar o melhor proveito da informação que tem na MetaBooks, porque a MetaBooks, eu acho que ela praticamente a vida inteira dela vai enfrentar o dilema do ovo e da galinha, que a gente fala, né? Porque lá no começo, quando começou a MetaBooks, todo mundo queria entrar, mas a livraria queria esperar que as principais editoras entrassem, e as editoras queriam esperar que as principais livrarias entrassem. Então, alguém teve que quebrar esse paradigma. E hoje em dia, a mesma coisa acontece quando a gente vai trazendo novos campos, novas informações. Mas quem que vai usar isso? E aí a livraria vem, mas se eu colocar isso aqui, quem é que coloca essa informação para mim? Então, é uma batalha no bom sentido, né? Que a gente tem aí direto, mas agora nós temos uma pessoa dedicada que vai apoiar um pouco mais as livrarias para que eles possam tirar o melhor proveito e utilizar mais as informações que estão sendo implementadas na plataforma. Então, todas essas mudanças, todas essas novidades aí, esse crescimento do produto em si, a gente está trazendo agora em 2022 e teremos mais novidades, né? A PubNet está começando a encaminhar, temos algumas livrarias já conversando para implementar o serviço do lado delas, algumas editoras também, e esperamos que até o meio do ano a gente ainda tenha mais produtos para poder apresentar para o mercado brasileiro. A gente tem o objetivo de trazer cada vez mais soluções tecnológicas para que o mercado brasileiro esteja mais bem calçado, digamos assim, né, para essas eras de modernidade.
Muito bom. Parece que vai ser um ótimo ano mesmo, né? Vamos... Dedos cruzados, então. Se Deus quiser. Estamos trabalhando para isso, Fábio. Tô vendo. Muito bom. Ricardo, que seja um ótimo ano mesmo e a gente se fala na outra semana. Maravilha, Fábio. Muito obrigado. Abração para você, abração para toda a galera que está ouvindo a gente aí. Mas aqui nas nossas indicações com Leonardo Neto. Leozinho, quer começar aqui? Depois a gente vai para a nossa convidada. Só explicando, porque a minha ansiedade para fazer a indicação é tanta que ele sempre manda para mim, assim, antes do convidado. Na semana passada indiquei o médico que fez a cirurgia do meu joelho, agora eu vou indicar o fisioterapeuta que está cuidando de mim, que é o Sérgio Oliveira. Ele atende na clínica Físio Esporte aqui em São Paulo, super atencioso. E eu fiz a primeira sessão com ele e já consegui evoluir em 20 graus, que eu preciso chegar a 90 graus, dobrar meu joelho, né? Numa sessão só eu consegui passar de 50 para 70. Eu tô com fé nesse moço de que eu vou sair bom, vou estar bom até o Natal para poder curtir as festas sem pensar que eu tenho joelho. Depois, Léo, tem uma entrevista do Ronaldo Fenômeno, ele contando exatamente isso, que ele tinha 20 graus depois da segunda operação de joelho e ele conseguiu. Ganhou uma Copa do Mundo depois, então, tem um tempinho aí. Quem sabe, se eu não chego lá. E você, Nana, tem alguma coisa para sugerir aqui pra gente? Vai ser um livro? Pode ser um livro? Pode ser um livro, pode ser o que você quiser. Pode ser um fisioterapeuta também, o que você desejar. A fisioterapeuta eu vou ficar devendo, felizmente, né? Porque eu não estou precisando de um fisioterapeuta. Mas eu quero indicar um livro. Esse livro aqui, que é um livro novo desse autor que eu amo, é A Máfia dos Bombardeiros, do Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell é um dos meus autores preferidos lá dessa estante. É um cara que escreve sobre qualquer assunto e te deixa curioso para saber aonde ele vai levar essa história. A Máfia dos Bombardeiros é sobre um grupo de pilotos de aviões bombardeiros na Segunda Guerra Mundial, já no final da Segunda Guerra. Então, eram os aviadores obsessivos e que ficam pensando em como fazer para bombardear o Japão da forma mais eficaz. Enfim, é uma história que tem, claro, que passa por atos e feitos terríveis, que são as bombas, né, jogadas na Segunda Guerra Mundial sobre o cenário ali do Pacífico, mas é um livraço. Então, essa é a minha recomendação, A Máfia dos Bombardeiros, do Malcolm Gladwell. Muito bom. Espero que você nunca tenha que indicar um fisioterapeuta, né, Ana? E você, Maju, tem alguma coisa para indicar pra gente? Tenho. O HBO Max está lançando uma nova temporada de Sex and the City. Tanto tempo depois do fim de Sex and the City, do último filme lançado. Eles estão voltando com a história. E tem 2 episódios que estão no ar por enquanto. Quando esse episódio do podcast for no ar, provavelmente terão mais. Mas eu tô gostando desse revival. Adoro Sex and the City. Secretamente, eu gosto também, mas assim, o segundo filme não deu pra engolir, assim, sabe? Não sei se você eu entendo, o segundo filme não é tão bom. Mas a série tá legal, eu fiquei, não sabia o que esperar dela, mas o primeiro episódio foi muito bom. Eu assisti a série, então vou dar uma acompanhada. E você, Thalita? Além da nossa Fórmula 1 que tá acabando, o que você pode indicar pra gente? Então, primeiro eu queria dizer que também não gostei do segundo filme de Sex and the City, não dá muito pra engolir. E já quero assistir a série nova no HBO Max. Eu acho que eu vou reivindicar um livro que eu li há um tempo e fui na Bienal, só que eu fui assim, eu falei que eu não ia comprar muitos livros porque a gente recebe bastante, eu já tô com uma lista enorme de coisas para ler. Aí eu acabei comprando um livro que é justamente um que eu já tinha lido, porque eu dei de presente para uma pessoa e eu precisava ter ele aqui em casa, que eu gostei muito. É o livro de Líbero, do Alfredo Setúbal. É muito lindo. Eu gostei muito. É um livro que, sei lá, se era no momento que eu estava lendo, me fez até chorar. É muito lindo. Conta a história de um menino que ele tem a oportunidade de ver o livro da vida dele, de ler o livro da vida dele. E ele decide entre sim ou não, aí vocês têm que ler. E é muito bom, recomendo muito a leitura. Muito bom.
Como que é? Livro de Líbero, é isso? O livro de Líbero. Muito bom, tá anotado aqui. E eu queria fazer 2 pequenos jabás, tá? Mas acho que vale a pena. Tem uma que a gente fez uma entrevista, acho que uma das mais legais que a gente fez nesse podcast, com quase 200 episódios, que foi com o Dan Stubach, que foi um cara muito legal mesmo, assim, uma pessoa, tipo, foi um bate-papo sobre leitura. A gente quase não falou nada sobre a carreira dele, né? A gente até brincou depois, né, que a gente não conversou nada sobre Tom Hanks, nem raquete de tênis, e acho que ele falou que foi a primeira entrevista em 8 anos que não acontecia isso, mas foi uma delícia, e tá no YouTube, inclusive, com a imagem, né, que geralmente a gente não coloca, mas tá bem legal, e deu uma inveja da sala dele, que tem uma biblioteca enorme e mega organizada. Vocês vão ver lá que ele organiza por afeição, por autores que talvez se encontrassem e talvez se dessem bem, entendeu? Então foi uma entrevista muito legal. Eu gostaria muito que vocês dessem. Vai lá no YouTube, tá tanto no feed do podcast, mas também no YouTube. É legal porque você vê as pessoas e eu no vídeo como eu sou estabanado. Mas acho que vale. E tem outra coisa que eu estou fazendo um podcast junto com alguns alunos, né, sobre o mercado editorial, eu já falei aqui, mas tem uma entrevista muito, muito legal com o Leonardo Neto, né? Eu já convidei aqui também a Maju, a Thalita para uns próximos episódios, mas a do Léo já está lá, então vai ouvir também, procura ali um podcast que chama Batendo Prova, tá bom? Eu já ouvi. Conversar com vocês. Foi muito bom mesmo, o episódio tá ótimo. Então tá bom. Mas, Nana, queria agradecer muito pela sua presença. Espero que o ano que vem aí traga muitos sucessos, muitos livros aqui também na lista de mais vendidos, tá bom? Super obrigada, foi um prazer bater esse papo com vocês. E, enfim, um bom final de ano também aí para todos, para vocês e para todos que estão ouvindo, e que 2022 seja melhor. Então tá bom. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até semana que vem.